Jim! Duas espadas de aço se chocaram, emitindo um som nítido. Leylin! Você ainda não é meu par, desista! George usou as duas mãos e agarrou o cabo, e rindo disse. Nós não terminamos ainda, gritou Leylin, e suas pernas se moveram em um estranho trabalho de pés, e mais uma vez iniciou um ataque. Ha! George balançou a longa espada em suas mãos, o que provocou um sussurro sinistro do vento. A lâmina cruzada na mão de Leylin varreu e bloqueou o ataque de George. Boa! Sua postura de parry não é ruim. George elogiou em voz alta. Cuidado! Meu próximo ataque será na sua perna esquerda. Leve isso! Leylin fez seus preparativos. Veja-me! George balançou a espada de duas mãos em suas mãos e fez um belo e mortal arco para ele, enviando-o para a perna direita de Leylin. Leylin recuou um passo atrás, e bloqueou a espada de duas mãos de George no ar com sua espada cruzada. Você definitivamente disse a perna esquerda, você não manteve sua palavra. Haha! Isso é chamado de tática. É para testar sua agilidade. Meu pai sempre me ensinou, se alguém não sabe como planejar, então um dia ele certamente será jogado até a morte por outros. Eu só quero esquematizar, não ser alvo de esquemas. George riu e disse, e depois puxou a enorme espada para trás. Não mais! Não mais! Você está melhorando a cada momento. Eu não seria capaz de vencê-lo depois de mais alguns dias. Arranhando sua cabeça confusa, Leylin. Minha técnica de espada é passada por um granite, eu coloco muito esforço, treino com sangue e suor, tanto que minha professora disse que a minha esgrima é melhor que a média do Knight. No entanto, você que pode lutar comigo até parar, como você poderia ter sido espancado por Orin? Essas técnicas de espada foram ensinadas a mim pelo meu pai quando eu era mais novo, infelizmente eu tinha esquecido, e atualmente estou tentando praticar mais para me lembrar disso. Leylin cerrou os punhos e seu rosto ficou vermelho. Assim que eu tiver força, eu definitivamente irei me vingar violentamente e quebrar as pernas de Orin. Ele parece um jovem de sangue quente que ficou cheio de determinação depois de um revés. Meu querido Leylin, eu acredito em você. Você vai certamente satisfazer o seu desejo. George deu um tapinha no ombro de Leylin. E com outro olhar de pena, atualmente, com sua habilidade, já é suficiente buscar sua vingança. Depois de brigar, George teve uma compreensão aproximada da força de Leylin. Agora eu posso lidar com um ou dois deles, mas Orin tem 5 membros. Leylin estava preocupado com isso. Na verdade, ele já estava confiante em lidar com Orin e sua gangue, mas sem uma desculpa, como ele poderia enganar George praticando continuamente com ele? Ah, certo. Você mencionou Gran Cavaleiros mais cedo. O que são eles? Leylin lembrou-se da queixa de George mais cedo, e casualmente perguntou. Você está falando sobre os grandes cavaleiros? Eles são um reino maior que os cavaleiros. Não importa onde eles vão, eles são considerados uma grande existência. Se alguém tiver sorte, um rei pode até ser hospitaleiro com eles. E se alguém estiver disposto a prometer lealdade, então ele definitivamente se tornará um comandante de tropas. O corpo físico foi levado aos extremos, e rumores dizem que, além da formação de besta de longa distância, mesmo que uma tropa de cavalaria pesada fosse atacá-lo, não será capaz de impedi-lo de avançar. Tão poderoso, resmungou Leylin. Um comandante de uma tropa tem o mesmo status de um conde, e até mesmo o Visconde João teve que cumprimentá-lo se visse um deles. Uma tropa de cavalaria pesada é o pico da força de uma tropa nesta era de armas medievais. Uma vez carregados, até as paredes de uma cidade menor podem cair. Para um grande cavaleiro poder realmente usar apenas seu corpo físico para lutar com eles, quão fortes eles teriam que ser? Olhando para Leylin que tinha uma expressão ansiosa no rosto, George riu alto e consolou. Você não precisa invejá-los. Um mago tem um poder ainda mais misterioso e mais forte comparado ao de um cavaleiro. Contanto que você se torne um acólito magus, seu status é o comparável ao de um Grand Knight. E se você se tornar um mago de verdade, então parabéns, matar um grande cavaleiro é mais fácil do que pisar em uma formiga.
Os vários reis dos reinos vão querer se esforçar para serem os primeiros e o medo de serem os últimos a encher suas lindas filhas em sua cama. Um mago é tão poderoso assim, foi cético, então por que as vestes negras são tão frias para nós? Quem tem a possibilidade de se transformar em um mago? Eles são nada além de cavaleiros. Sobre isso? Eu não tenho muita certeza, mas o status de um magus é definitivamente muito alto. Isso foi dito para mim pelo meu pai. Eu posso jurar sobre a reputação da minha família Borunin. George tocou o nariz e respondeu de maneira meio desajeitada. Bem, não é como se eu não acreditasse em você. Leylin se sentiu um pouco exasperada. Falando dentro de seu coração, Chip. Examine a pessoa à minha frente. Bip. Nome, George Borunin. Força, 1,9. Agilidade, 1,8. Vitalidade, 1,9. Status, saudável. As estatísticas de George não poderiam ter sido atingidas apenas pelo treinamento padrão. Segundo ele havia treinado com a técnica dos cavaleiros desde que era jovem, e essa foi a razão pela qual ele foi capaz de atingir seu físico atual. Guerreiros que começaram a cultivar a técnica de respiração de cavaleiro e, assim, melhoraram seu físico, mas ainda não tinham sido capazes de acender sua energia vital interna, eram comumente conhecidos como cavaleiros preparatórios. O físico de George pode ser considerado no padrão de pico, mesmo entre esses cavaleiros preparatórios. Isso também estava ligado ao seu status de nobreza e ser capaz de usar grandes quantidades de medicamentos caros para ajudar a melhorar o físico de seu corpo. Tudo bem, temos descanso suficiente agora, vamos voltar. Eu não quero voltar muito tarde e encontrar aquelas vestes negras olhando friamente para mim. George olhou para os arredores e a luz da lua cobriu o entorno com uma camada de luz prateada. A tranquilidade da noite era ocasionalmente interrompida por gritos de insetos. Leylin não queria atrair a atenção durante o dia enquanto viajavam, então ele saiu para treinar com George à noite. Naturalmente, isso não escapou das vestes negras, mas depois de alguns encontros, Leylin achou sua atitude extremamente fria. Enquanto não se afastasse muito do acampamento e causasse problemas, eles não se importariam com eles. Só mais uma vez, vamos voltar, disse Leylin. Depois dessa rodada, eu devolvo este Crossblade para você. George estava um pouco distraído, e então seus olhos se iluminaram. Você finalmente acabou de usá-lo? Gus estava me incomodando por isso. Para treinar em técnicas de espada, o primeiro requisito seria ter um Crossblade. Como nobreza, havia muitos jovens que usavam mantos de guerreiro, com uma espada presa à cintura. No entanto, o anterior Leylin não o fez, a razão é que era muito pesado e restringiu seus movimentos. Porque ele achou problemático, o anterior Leylin tinha viajado sem sequer um punhal nele. Isso fez com que Leylin agora estivesse na situação embaraçosa, onde ele estava totalmente sem armas, sem sequer um Crossblade para praticar. Por uma questão de praticar, Leylin voltou sua atenção para o primeiro amigo que viu quando acordou, George. Usando ameaças de expor sua amizade, ele fez George lhe emprestar uma arma e treinar com ele. Relembrando quando os olhos de George ficaram brancos e tinham uma expressão como se tivesse se encontrado com um amigo ruim, Leylin riu incontrolavelmente. Sua espada está melhorando a um ritmo extremamente rápido. Mas você realmente não precisa do Crossblade? Perguntou George. Eu estou bastante familiarizado com o Gus de qualquer forma, mesmo que eu fosse emprestar para você por mais algum tempo, não é um grande problema. Obrigado pelas suas boas intenções. Mas eu realmente não preciso disso. Leylin sorriu ao rejeitar sua oferta. Após esse período de luta, ele já havia visto a técnica secreta da casa dos Farlier. Além disso, devido ao Chip, sua luta de esgrima sempre permaneceria em seu estado máximo para que suas habilidades não enferrujam devido a não praticar o Crossblade por um longo tempo. Bom, então vamos lutar mais uma partida com as mesmas regras. Eu vou usar apenas a mesma quantidade de força que você vai. Enquanto George dizia isso, ele pegou sua grande espada de duas mãos e caminhou em direção ao centro da grama, sua espada emitindo uma luz fria refletindo a luz da lua. Leylin também se aproximou. Vamos lá. Desta vez, não vou me segurar.
Ele havia pensado em um experimento e enviará o convite para executá-lo. Aí, Chip. Estabeleça a tarefa. Analise a força do adversário e os arredores para encontrar o melhor plano para derrotá-lo. Tarefa estabelecendo. Análise inicial. Resultados da simulação. O hospedeiro é desenrolado, o alvo perde sua capacidade de lutar. Por favor, confirme se deseja ligar o auxílio à visão. Ligue. Sob o comando de Leyline, inúmeras linhas azuis apareceram diante de seus olhos, como se transformassem a área em algum tipo de mundo virtual. De acordo com as reações do alvo, há uma probabilidade de 99,98% de que o primeiro ataque seja o braço direito do anfitrião. Método mais eficaz de combater isso: sidestep, jump slash. Seguindo a voz do Chip aí, os raios azuis de luz em sua retina já haviam formado uma imagem de George, levantando a espada e golpeando o braço direito de Leyline. Observe a espada! Gritou George, e como esperado, ele iniciou o ataque primeiro, agitando sua espada de duas mãos. Ele investiu, o movimento quase espelhando a imagem projetada. Os lábios de Leyline se curvaram e se esquivaram do ataque, e ele ergueu as duas mãos junto com o crossblade. Pulando para o alto, ele violentamente a derrubou. Salto de salto. Droga! Como isso aconteceu? George gritou de maneira estranha, e abaixou o crossblade com um rolo no chão. Leyline's crossblade bateu no chão, que trouxe um pouco da lama e pequenos pedaços de pedras. George levantou-se, com um olhar sério no rosto. Ele sentiu como se Leyline previsse seu ataque, quase como se tivesse lido seus movimentos e os conhecesse como a parte de trás de sua palma. Se você não estiver atacando, eu vou contra-atacar, disse Leyline sorrindo. Traga isso. George olhou nervosamente para Leyline. Leyline agarrou seu crossblade, deu um passo à frente e perfurou para frente. Todas as ações e movimentos foram todos executados com precisão, como visto em um livro didático. George fez um movimento de bloqueio, mas seu corpo se moveu para o lado em vez disso, e como ele se esquivou da perfuração, ele rebateu o ataque de Leyline com um golpe próprio. A melhor maneira de reagir: virar à esquerda 50 graus, barra horizontal. Seguindo as instruções do AI Chip, Leyline se esquivou da grande espada de George e lançou um slash horizontal, quase cortando George enquanto ele cortava. Quanto mais eles lutavam, mais a transpiração se formava no rosto de George. Todos os seus movimentos e ações foram todos defendidos perfeitamente por Leyline, e seu alcance de evasão diminuíra gradualmente. Eu não posso continuar assim por mais tempo. Vou apostar tudo nisso. George balançou ferozmente a espada grande e a lançou em choque com a de Leyline. Bang! Um pedaço de luz prateada voou e penetrou diretamente na grama. Foi a grande espada nas mãos de George. A lâmina não parou de tremer quando soltou um som de vang-vang. Na área de sparring, a espada cross-lâmina de Leyline havia se tocado horizontalmente na cintura de George. Você perdeu. De fato. Eu perdi. George murmurou, e imediatamente olhou para Leyline. Como você fez isso? É realmente muito simples. Depois de treinar com você por um longo tempo, eu já me lembrei da sequência de seus movimentos. Leyline retirou a espada e se curvou sorrindo. A sequência dos meus movimentos, repetiu George. Sim, para colocar de forma simples, todos têm o hábito quando atacam. Desde que você possa se lembrar deles, será fácil organizar uma armadilha de acordo com os hábitos do inimigo. Eu usei o mesmo truque em você. Fel. George exalou um longo suspiro. Eu entendo agora. E então olhando para Leyline momentaneamente, como se ele estivesse olhando para um monstro, seu presente na técnica de espada é absolutamente o melhor que eu já vi. Se você não for escolhido para ser um acólito de Magus, eu definitivamente recomendarei que você vá ao Imperial Knight Institute da capital de um reino.